Saudações, turma e querido professor Disson. Aqui Antônio Márcio, em sua participação semanal, semana sim, semana não, que é remota. Tenho aqui o grande prazer de poder contribuir com a turma 2021 e a disciplina de MA22 neste incrível mestrado, tá? Profimate, /IMPA, /SBM, /UFS, ok? E foi-me atribuído uma tarefa nesta semana que era a de demonstrar o teorema que vocês podem enxergar aí em tela. Vou colocar aqui com uma sigla o nosso famoso TVI, como historicamente conhecemos aí dentro da análise matemática. Beleza? Então, gente, como atribuição que recebi, quero aqui expô-la, que é simplesmente, no bom sentido, simplesmente, demonstrar o teorema do valor intermediário. Vocês já observam aí em tela, né, o enunciado, inclusive nos utilizando do livro Fundamentos do Cálculo, ora elaborado por Evilson Vieira e Fábio dos Santos. Ok? Então, muito bem. Eu irei fazer a leitura do teorema, primeiramente, tá? Vamos separar o nosso alcance, o que queremos provar, o que temos de condições para isso. E já adianto. O recurso que será preponderante para a demonstração em tela será o teorema de Bolzano. Fazendo a leitura, né, e revendo conteúdos para essa tarefa que o professor Disson me atribuiu, notei que havia uma maneira muito rápida, elegante e simples de demonstrar tal teorema se recorrêssemos a um teorema anterior a este que vocês leem aí em tela, que é o teorema de Bolzano, gente. Tá bem? Então, primeiro eu vou situar o teorema do valor intermediário aqui pra gente. Em seguida, vou recorrer ao teorema de Bolzano para mostrar quais foram as minhas ideias, as minhas linhas de raciocínio, ora, de fato, compreendidas para tal demonstração. Beleza? Vamos lá, então. Muito show de bola. Vou pegar aqui o piloto marrom. O que é que diz o teorema para a gente? Teorema do valor intermediário. Se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, e m é um número qualquer que pertence a um intervalo que vai de f de A a f de B, ou poderia ir de f de B a f de A, uma vez que uma imagem ou outra seja menor do que a outra, a gente coloca aqui numa certa ordem, beleza? Então, mzinho, um número real aí qualquer, que pertence ao intervalo que está compreendido entre as imagens de A e de B, que são os extremos do intervalo, que é o domínio da função f, dada aqui inicialmente como contínua, beleza? Então, diante dessas condições, qual a conclusão do TVI? Existe pelo menos um número C que estará no intervalo aberto AB, Azinho, Bzinho, os mesmos dos extremos do domínio da minha f contínua, tal que f desse C coincida com o M maiúsculo aqui digitado, tá? No preâmbulo, na parte de condicional, na parte de hipótese para este teorema, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, gente, vamos aqui explicitar a nossa f, tá? Em termos de domínio, contradomínio, beleza? Só para formalizar mesmo a escrita. Então, você deve suponha que f, uma função que vai do intervalo fechado AB até os reais, beleza pura, show de bola. E aí, ó, e sem perda de generalidade, observe isso que eu vou fazer aqui agora, ó. E sem perda de generalidade, como M, por hipótese, é um número, observe, compreendido entre f de A e f de B, é interessante que a gente aqui defina qual imagem é maior ou menor, se f de A ou f de B, para que trabalhemos com este M intercalado entre tais imagens, tá? Então, ó,
você começa a explicitar sua função, você sabe que ela é contínua, beleza. E sem perda de generalidade, você pode considerar o seguinte, ó. F de A menor do que F de B. Caso você quisesse considerar F de B menor do que F de A, nenhum problema, ok? Então, continuando, ó, só reforçando nossa hipótese ali, F contínua. Beleza? Então, gente, estou aqui exibindo nossa suposição a partir, claro, da nossa hipótese. É uma demonstração aqui do tipo sim, então, a ida, tá? Há diversas maneiras de provar. E como eu falei no início, o recurso sofisticado que eu vou usar aqui é um teorema anterior, chamado Teorema de Bolzano. Beleza? Muito bem, então até agora demos aí nome ao que vinha em nossa hipótese, ok? E uma vez que você já, sem perda de generalidade, escreveu F de A menor do que F de B, então considere dois pontos F de A menor do que M, menor do que F de B, com o nosso M delicioso pertencente aí aos reais. Beleza? Então, preâmbulo hipotético e desfecho de nossas condições por hipótese neste exercício. Tá bem? Se sabemos que por hipótese M é um número qualquer entre F de A e F de B, então eu fecho aqui com esta escrita linda. Tá bem? Agora, como chegar em nossa tese? Como concluir que existe pelo menos um número C que pertence ao intervalo do domínio de minha F, só que aberto, nos extremos A e B, tal que a F desse C dá exatamente este M. É bem verdade que, do ponto de vista geométrico, parece intuitivo enxergar isto, né? Eu vou puxar aqui um pouco para o lado para vocês verem. Ó. Parece um pouco intuitivo enxergar isto, né? Se eu pensar em termos de um plano cartesiano, aqui um esboço rapidinho, ó. Tá aqui eixo Y, eixo X. Aí eu tenho aqui meu intervalo AB, beleza. Aí, considerando como fizemos, né? Nossa F de A menor do que a nossa F de B, fica realmente parecendo bem intuitivo que eu possa pegar aqui valores, pelo menos um valor que esteja compreendido no intervalo aberto AB, que envolve o intervalo do domínio da função da minha f, que é contínua. E se a minha f é contínua neste domínio, é evidente que eu tenho uma curva gráfica para ela que, saindo aqui do ponto de coordenadas A, f de A, e indo até B, f de B, eu não teria ruptura, né? Esse gráfico poderia seguir sem ruptura. E aí é óbvio que se eu pego um valor aqui compreendido entre A e B, por exemplo, um C, e projeto o seu ponto correspondente no gráfico da minha f, que tem a abscissa C, fazer esse ponto bem gordo aqui, ok? Eu teria uma resposta lá entre f de A e f de B, que seria aqui minha f de C. E aí o que você vai provar é que essa f de C realmente coincidirá com este M. Ok? Esse valor M, que é a resposta da f de C, aqui compreendida entre f de A e f de B, numa boa. Então, você, pensando geometricamente, é intuitivo você verificar isso, tá? No entanto, você tem que provar, tá? E lembrando, quando f contínua no intervalo na reta, não em toda a reta. Isso já muda muita coisa, tá bem? É no intervalo ali, como domínio da sua f, fechado, à direita, à esquerda, e aí você tomar um valor no aberto, para não incluir os extremos, tá? Uma vez que os extremos A, B, eu já teria a imagem aí facilmente concedida por hipótese, tá? Em termos de A, F de A, B, F de B. Beleza? Então volta comigo. Vamos continuar. Vou pegar aqui minha cor marrom de novo. E aí veja. Se eu vou usar como recurso top argumentativo para provar
a minha tese a partir desse contexto hipotético aqui já explicitado em tela, a partir do teorema TVI, se eu vou fazer isso a partir do teorema de Bolzano, que daqui a pouco eu mostro ele para vocês, eu teria que construir uma sequência de raciocínio que me permitisse em algum momento usar o teorema de Bolzano, tá? E aí, de fato, chegar na minha tese e comprová-la numa boa. Beleza? E aí, olhe que massa o que diz o teorema de Bolzano, que vem antes do teorema de valor intermediário e análise. Vou baixar agora para vocês verem ele delicioso. Ó. Olha aí. Teorema de Bolzano. Se f é contínua, olhe isso, no intervalo AB, não vou fechar a esquerda, a direita, e veja, aqui, olha a sutileza. A imagem de A vezes a imagem de B, o domínio de continuidade da minha F. Se esse produto das imagens, f de A com f de B, é negativo, atenção, se ele é negativo, isso quer dizer que os sinais de uma imagem e da outra são opostos. Um sinal vai ser positivo, outro negativo. Beleza? E aí, se eles são opostos, o que é que Bolzano provou? Então, f tem pelo menos um zero da função, no intervalo que é o domínio da f contínua, só que aberto, à esquerda e à direita. Veja que, geometricamente, uma intuição nos leva a perceber isso também. Olha aqui, por exemplo, sem perda de generalidade, pegando a f de A como uma resposta para o domínio A em sua imagem negativa e f de B positiva. Cumpre com a hipótese. Se eu multiplicar f de A com f de B, nas condições aqui geométricas explicitadas, eu tenho essas imagens multiplicadas dando menor do que zero. Tá? Se f é contínua no intervalo AB, no seu domínio, então, se eu sair do ponto de coordenadas A, f de A, e B, f de B, perceba que fazer isso implicará em passar pelo eixo x. Se f, por exemplo, tivesse esse contorno aqui gráfico, ó, dessa forma, passou uma vez aqui no eixo x, opa, zero da função. Porque é um valor de x em cima do domínio x, ou seja, o y correspondente no par ordenado é o valor nulo. Por isso zero da função, né? Quando a imagem é nula. Agora, perceba mais, né? Quando o Bolzano fala pelo menos um zero da função, é porque realmente você conseguiria ter outras possibilidades de curva funcional. Evidentemente que eu posso ter aqui no intervalo do domínio da função contínua de A até B, uma curva que seja assim, ó, subiu, desceu, até fechar lá no ponto que finaliza o domínio de continuidade da minha F. E aí, veja, eu teria aqui uma passagem no eixo X, outra passagem no eixo X, outra e outra e outra, tá? Nesse exemplo aqui, nós cruzamos esse X 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí eu teria 5 zeros para a minha F nessa curva azul. Tá? 5 valores de X para os quais Y se anula. Um ponto em cima do eixo X. Então, olha que massa o teorema de Bolzano, gente. E que simples, né, ao mesmo tempo. E aqui, claro, eu não estou provando o teorema de Bolzano, tá? Eu estou mostrando como ele é e uma experiência geométrica, tá? Acerca desse teorema, que envolve função de uma variável contínua no intervalo, beleza? E com isso, veja, eu vou usar esse recurso para conseguir provar o teorema em questão. A gente quer provar um teorema, eu vou usar um recurso anterior ao teorema, que é o teorema de Bolzano, para provar o teorema em questão, o nosso TVI. Então, já viu aí como é o teorema de Bolzano? Muito bem. Me inspirei nele para conseguir demonstrar o teorema do valor intermediário de uma forma bem tranquila, bem metódica, tá? E simples, deliciosa. Show de bola! E aí, gente? Como iremos usar o teorema de Bolzano para provar o TVI? É indispensável, ok? Dada uma relação intrínseca que há entre o teorema de Bolzano e o teorema de valor intermediário, que a gente antes prove o teorema de Bolzano, beleza? E aí, para provar o teorema de Bolzano, eu trouxe este lema, primeiramente, chamado lema da permanência do sinal, que a gente usa em análise, e que ele não serve demais como argumento para provar o teorema de Bolzano, especialmente por contradição. Beleza? Então, uma vez que eu demonstro esse lema, use-o na prova do teorema de Bolzano, aí eu tenho todo um contexto matemático, lógico, dedutivo,
preparado para a gente provar o TVI usando o Teorema de Bolzano. Beleza? Então vamos lá. A leitura aqui, um comentário inicial sobre este lema, uma interpretação geométrica, inclusive que nos ajuda a pensar como escrever a demonstração algébrica do próprio lema. Beleza? Então vamos lá. Segue comigo. Dada uma f de um intervalo aberto AB em R, domínio intervalo AB aberto contido nos reais contra domínio números reais. Vou pegar aqui a cor azul para a gente sublinhar alguns detalhes. Nos é dito que esta f é uma função como? Olha que delícia! Ela é contínua, isso já nos diz muita coisa. Ok? Em seguida, daqui a pouco, vamos usar este fato logo considerado para a demonstração do próprio lema. Vamos seguir. Se x0 é um valor no domínio de f, ele é tal que a imagem dele é positiva ou negativa. Lembre que para um xzinho tomado em um domínio de uma função, ao fazer a f dele, eu posso ter três possibilidades. Né? Nós temos três possibilidades de chegar a um resultado da f de x0. f de x0 pode dar 0, f de x0 pode dar um valor que é positivo ou negativo. O que esse lema diz é, iniciando o seu contexto de hipótese, é que eu vou olhar para o caso em que ou a imagem de x0 é positiva ou negativa. A demonstração, usando a hipótese da imagem ser positiva, ela segue analogamente a demonstração da hipótese em que a imagem de x0 é negativa. Tá? Se aqui pode demonstrar uma e a outra é totalmente análoga. Beleza? E aí, se eu tenho esse preâmbulo, então existe um delta real, pequeno, que vai configurar uma vizinhança em torno de x0, porque ele fala o seguinte, ó, então existe delta maior do que zero, tal que o módulo de x menos x0 menor do que delta. Na hora que você abre esse módulo aqui, quer dizer o quê? Que seu x ele é ao mesmo tempo maior do que x0 menos delta, e ao mesmo tempo x é menor do que delta mais x0, ou posso falar x0 mais delta. Então eu estou pegando todos os xzinhos dentro de um intervalo no domínio da função, isto é, dentro do intervalo AB aberto, que vai de x0 menos delta a x0 mais delta. E por que isso foi dito? Porque nos é dito que vamos ter a consequência de que tal escrita, tal configuração em torno de f, implica em que toda a imagem, olhe isso, toda a imagem de xzinhos dentro de uma vizinhança, no intervalo que está em torno de x0, beleza? Toda a imagem de xzinhos em torno de x0 permanece positiva se a imagem de x0 era positiva, ou permanecerá negativa se a imagem de x0 anteriormente era negativa. Por isso o nome do lema, né? Por isso o nome do lema da permanência do sinal. Alguns autores escrevem conservação do sinal, tá? Então, um termo equivalente. Antes de começar a demonstração, é interessante que a gente faça uma análise de como se situa, tá? Tal enunciado para a gente. Então, você imagina o seguinte, eu tenho aqui um plano cartesiano, f é função de uma variável, eu vou começar a exibir o cenário que ele falou para mim aqui, tá? Então, eu tenho lá um intervalo em x de A até B, show de bola. E aí tem um x0 lá dentro, eu vou colocar aqui, por exemplo, tem lá um x0 no domínio de f. Por contexto anterior, a conclusão, tá? Por situação de causa, para chegar na consequência, no sentido que eu posso ter, no caso desse lema, que f em x0 é positiva. Há um caso, que é este, coloca aqui, ó, f de x0, há este caso, ou o caso em que eu aplico f em x0 e dá negativo. Então, eu teria a imagem aqui por baixo, onde está passando o meu pincel se mexendo. Tá? Você pode analisar por um lado ou por outro, ou pelo outro, e é análogo, beleza? Pegando esse caso aqui, que é o primeiro que ele traz para a gente, tá aí a configuração inicial. Se eu sei que f é contínua, tá? Nesse intervalo AB, eu venho aqui com o piloto preto, volto com ele deliciosamente, ó, e vou marcar uma faixa em torno da atuação gráfica de minha f. Isto é,
Se eu tomo aqui um contorno gráfico para a minha f, no intervalo que vai de A aberto até B aberto, ela é contínua. Então, o contorno gráfico aqui não tem saltos. Se x0 é um valor no intervalo AB, ele tem imagem, f de x0, por um ponto, que pertence a este gráfico, naturalmente. Então, um exemplo aqui, eu poderia ter um gráfico assim, nessa faixa que vinha de baixo, passava aqui por esse ponto, subia, tá? Ou ao contrário, você pode ter um gráfico que venha de cima, passe por esse ponto e desça numa boa. x0 é um cara no domínio da função, então ele vai ter uma imagem e esse par ordenado x0 e f de x0 pertence à curva de f, beleza? Então, no caso ou no outro, o que então a conclusão, depois dessa configuração que eu faço, o que a conclusão do lema nos diz? Que na hora, olhe isso, vou pegar aqui de novo minha cor azul, ó. Na hora que eu pego uma vizinhança, tá aqui, uma vizinhança, puxar a setinha para indicar cada cara, uma vizinhança em torno de x0, um x menos delta, bem como aqui, ó, um x0 mais delta, beleza? Na hora que eu pego essa vizinhança em torno de x0, todo x que eu pegar, atenção e foco na conclusão do lema, ó, todo x que eu pegar aqui nesse intervalo, que vai de x0 menos delta a x0 mais delta, todo x que você pegar neste intervalo, ele vai ter a sua f, isto é, a sua imagem, mantendo o mesmo sinal que a imagem de x0. Perceba que se eu pegar xzinhos por aqui, eu vou bater em imagens para esses xzinhos, todos eles que vão estar onde, gente? Na parte positiva do eixo y, onde eu pego imagens. Então, todo xzinho que eu pegar aqui, ó, todo xzinho que eu pegar na vizinhança em torno de x0, eu terei respostas em y que são positivas. Ou seja, as imagens desses xzinhos em torno de x0, dentro do domínio AB, mantêm o mesmo sinal que a imagem f de x0, que é f de x0, inclusive, a própria imagem em si. Então, é isso que nos diz o lema, tá, gente? Numa interpretação aqui geométrica deste fato. Repito, se eu pegasse x0 como está aqui posto e tivesse que a imagem dele fosse negativa, esse carinha estaria aqui por baixo. Beleza? Na parte negativa de y, nenhum problema. Aí eu teria meu contorno gráfico passando aqui por baixo, num ponto que ele passaria no intervalo que vai de x0 menos delta a x0 mais delta, no quarto quadrante, nenhum problema, ok? E como f é contínua de A até B aberto, o gráfico também passaria englobando todo esse intervalo aqui no quarto quadrante. Mas especificamente para essa vizinhança, eu teria com imagens aqui abaixo do eixo x, em y negativo. E aí fica bem claro, né? Se o contorno laranja está passando aqui por baixo, no quarto quadrante, dessa vizinhança de cor azul, outras imagens por xzinhos numa vizinhança de x0 também bateriam negativas, porque a função é contínua, ok? A função é contínua. Perceba isso. Então, o traçado dela aqui no intervalo, que vai de A até B, ele se mantém sempre sem saltos. E é claro que a nossa consequência aqui é em torno de um existe. É em torno de um existe. Se liga nisso, tá? Porque, obviamente, meu contorno aqui laranja da função, ele poderia, por exemplo, ser assim. Ó, se eu pegar aqui a cor vermelha agora. Mesmo tendo esse ponto aqui nosso, nas condições da hipótese desse lema, esse contorno ele poderia descer, depois subir, onde f é contínua. E aí você teria uma vizinhança em torno de x0, trechos em xzinhos, próximo de x0, que dariam imagem negativa, tá? Na parte vermelha aqui abaixo do eixo x. Só que veja, nossa conclusão é um existe. Então, sempre existirá uma vizinhança em que o sinal é conservado. Não é em qualquer vizinhança, mas existe uma que você pode tomar sempre próxima desse x0 por outros xzinhos que mantém o mesmo sinal da resposta do seu domínio na sua imagem. Beleza, gente? Então, esse é o preâmbulo aqui geométrico. Agora vamos à escrita, tá bem? De fato, eu sempre vou poder ter uma vizinhança do tamanho tão pequeno quanto eu queira, ou tão grande quanto seja possível, em torno de um x no domínio da minha f, cujo sinal de outros xzinhos em torno de x0, pela imagem, seja o mesmo
que é aquela observada na imagem de x0. Beleza? Então venha comigo, eu vou tirar agora esse esboço aqui geométrico e vamos à demonstração passo a passo desse lindo lema. Demonstração. Venha comigo. Então, o que a gente sabe aqui, tá, gente? Lembre, nossa hipótese aqui é que há um xzinho que eu posso tomar lá no intervalo do domínio da função, que é positivo ou negativo. Sendo positivo, eu vou concluir que qualquer xzinho na vizinhança próxima a esse x0 terá também imagem positiva, como ele tem imagem positiva. E se eu tomar x0 lá no intervalo AB que tem imagem negativa, uma vizinhança em torno de x0, me dará imagens em torno dos xzinhos que estão na vizinhança de x0, também negativa, tá bem? Então você pode aí trabalhar com a imagem de x0 positiva e concluir o lema nas imagens de todos os xzinhos numa vizinhança de x0 também mantendo o mesmo sinal, beleza? E depois pode fazer a mesma demonstração só mudando o sinal lá na imagem de x0 e concluindo que a imagem dos xzinhos, a vizinhança de x0 mantém o mesmo sinal. Beleza? Então, totalmente análogo, você pode trabalhar uma demonstração apenas e a outra segue altamente semelhante. Tranquilo? Aí venha comigo. Então, suponha deliciosamente o quê? Que f de x0 é positivo. E lembre, aqui o seu x0 está nas condições dadas no exercício, tá? Que você pode colocar com x0 pertencente ao intervalo AB, beleza? Aqui nas condições do que ele deu anteriormente à conclusão. Então, suponha que está acontecendo, tem um x0 no domínio da função, cuja imagem dele é positiva. Pronto, ponto. Agora veja que lindo. Agora, sabemos, bem natural, passo a passo, sabemos que f é contínua e usa a definição de continuidade, gente. Sabemos que f é contínua. O que significa? Ponto e vírgula. O fato de f ser contínua no meu intervalo AB e você pegou um x0 nesse intervalo para qualquer elemento que eu pegue no domínio de continuidade da função, o que eu posso escrever? Logo, olha que delícia, o limite de x tendendo a x0. E aí, lembre, todo xzinho possível, onde? Dentro do intervalo AB, onde f é contínua, tá? Logo, esse limite em f de x, ele tem que ser igual a quem? A f de x0. Lembre, para f ser dita contínua, isso tem que acontecer, tá? Xzinhos no intervalo de continuidade de f, quando tendendo a qualquer valor possível nesse intervalo, um x0, um x1, um x2, um x3, qualquer xzinho nesse intervalo, ok? Este limite deve resultar na própria f de x0. E aí, claro, aqui implica que existe a f de x0, que o limite também existe, logo os limites laterais em torno de x0, à esquerda, à direita, também são iguais, já que o limite aqui existe. Então você pode trabalhar em cima dessa escrita que já engloba as outras caracterizações do fato de f ser contínua no intervalo aqui aberto a B. Tranquilo? Aí veja, então agora sabemos que f é contínua, logo posso escrever isso. Mas, venha comigo, olha que top, tá? E bem simples, bem passo a passo na teoria que você conhece até agora para argumentar, tá? Mas, se isso acontece, tá? Se o limite de f de x, quando todos os xzinhos do intervalo AB tendem a um certo x0, pela esquerda, pela direita, e isso vai dar sempre f de x0, já que o limite aqui ele é válido, já que f é contínua, por hipótese. Isso o que significa? Lembra a definição de limite, tá? Mas, então, vírgula, temos que, olha que lindo, para todo epsilon maior do que 0, existe delta, também maior do que 0, tal que o que ocorre?
0 menor que o módulo de x menos x0, isso menor que delta, implica em que módulo de f de x menos, aqui, f de x0, dada a continuidade da nossa f, no domínio da função, menor que epsilon. Beleza? Onde você quer chegar? Parou aqui, ó. Parou. Pronto, parou. Você está usando os argumentos aí que você pode a partir das hipóteses que foram dadas. O que você pode tirar de consequências a partir das hipóteses deste lema, até que você pode escrever. Agora veja, onde você quer chegar? Você já está vendo que existe um delta. Você já conseguiu cumprir parte da conclusão. Outra parte da conclusão também já apareceu, na hora que você usou o fato de f ser contínua. O módulo de x menos x0 menor do que delta. Beleza. X é um valor qualquer no domínio da função, ótimo, porque, de fato, eu trabalho limite apenas, a gente trabalha limite apenas para x tendendo a um certo valor no eixo x. E isso só vai valer, de fato, para uma f no domínio dela. Está restrito ao domínio dela. Tranquilo. E o resultado final de todos é que esse início de conclusão ele tem um desfecho em que a f de qualquer x, nessa vizinhança do seu x0, permanece com o mesmo sinal da imagem x0. Você tem que chegar aqui. Tá? Então, como chegar aqui nessa conclusão? Não é difícil. Agora você tem que pensar em que epsilon você tomaria. Porque, veja, sua conclusão todinha, ela já começou a aparecer aqui, tá? Você já tem esse cara lindo aqui, ó. Deixa eu pegar a cor preta. O fato de usar a continuidade já fez esse cara aqui aparecer, ó. Deliciosamente. E o fato de f ser contínua no intervalo, você já tomou aqui a hipótese de que a imagem em x0, no intervalo AB, ela é positiva. Foi hipótese pra gente também. E você já conseguiu chegar até a conclusão de que existe, de fato, esse intervalo no eixo x que resulta nesse intervalo no eixo y. Você já conseguiu fazer isso. Agora, o que você precisa fazer é que este resultado da implicação aqui em azul termine com sua f de x maior do que zero. Agora, como fazer isso? O que você pode raciocinar aqui para ter essa conclusão linda? Lembre agora, de forma altamente sofisticada e simples, o que é mais genial, da nossa experimentação geométrica que fizemos anteriormente. Estava lá para a gente. E aí você tem lá o seu intervalo, AB, domínio da função, onde f é contínua, e o seu x0 lá tomado. E aí, na hipótese de que a imagem desse cara ela é positiva, o que é totalmente análogo se você fizer tomando-a negativa, tá aqui sua f de x0, beleza? Que epsilon tomar a fim de concluir que a f dos xzinhos que estão no intervalo que sai de x0 menos delta e vai até x0 mais delta. Todos os xzinhos que estão aqui na vizinhança deste zero. Como mostrar, dado o contorno de f, dado o nosso contorno de f, vou colocar aqui assim, ó. E aí eu tenho essa faixa toda, onde eu sei que minha f é contínua, deliciosamente. Como você mostra, lembre-se, agora que epsilon, então, eu posso tomar para que você mostre que toda f de xzinhos que estão por aqui, próximos ao seu x0, tem o mesmo sinal que a imagem de x0. E aí, perceba, olhando para a sua imagem de x0, que é positiva, por hipótese, que tal se você toma epsilon, olha agora a sacada, se você toma epsilon como tamanho, tome epsilon como o tamanho da sua imagem de x0, que você conhece ela. Toma epsilon que você conhece. Porque na hora que você toma epsilon como o tamanho da f de x0, logo eles são iguais aqui, ó. Olha que delícia. Você vai poder vir aqui, nesse resultado que você já tem, tá? Você já conseguiu chegar aqui usando suas hipóteses e argumentando. Você vai poder, ao abrir esse módulo, onde tiver f de x0, colocar epsilon. Tá?
E lembre que essa tomada de epsilon ela é arbitrária, dado um delta. E se você usa essa estratégia, esse raciocínio, vai, pelo que já deve ter percebido, cair certinho como f de x maior do que 0. Positivo, então, para xzinhos que estão numa vizinhança em torno de x0 e que, de fato, sempre eu vou poder tomar uma vizinhança, existe ela, portanto, existe em torno de x0, que tem toda a imagem de xzinhos na vizinhança de x0, mantendo o mesmo sinal que a imagem em x0. Veja que não é toda a vizinhança. Existe aquela que você pode tomar e mantém a conservação do sinal numa boa. Beleza? Então, veja que estratégia interessante, né? Porque você vai tomar epsilon como alguém que você já conhece. E tomar epsilon como alguém que você já conhece faz aqui toda a diferença no seu raciocínio. Você está pensando simples. Você não vai tirar ideias mirabolantes. Não tem como você tirar ideias mirabolantes assim da cartola de um mágico, entende? É raciocínio matemático simples, gente. E numa situação que você esteja provando um outro teorema, uma proposição, um outro lema, enfim, que seja, tomar epsilon em cima daquilo que você sabe já por hipótese, gente, resolve demais a situação, tá? Então, você pega esse epsilon dessa forma, gente, e é uma constante, e é positivo, que o seu epsilon, ele é um cara positivo, ok? Numa vizinhança lá em torno do eixo Y. E aí, venha comigo. O que é que vai acontecer aqui agora? Ó? Lá na sua conclusão de implicação, na sua consequência após a implicação, que você já tem, agora é só ver o que pode ser feito de manipulação aí para chegar em f de x como maior do que 0. O que de fato é possível chegar. E veja que essa experimentação geométrica ajuda demais a você pensar em que epsilon tomar em algum momento, tá? Ou em que delta tomar em algum momento. Aqui eu tenho que pensar em um epsilon. Delta aqui é arbitrário, maior do que 0, finalizando a distância, fechando a distância em torno do meu x0, para menos e para mais dele, não tenho que pensar em tomar ele como ninguém aqui, especificamente, porque para a conclusão do lema, ele fica lá arbitrário aparecendo como maior do que 0, tá? Só fixando aqui uma vizinhança em torno de x0. Mas o meu epsilon, ele não aparece, então eu tenho que tomar ele como alguém aqui, beleza? E aí veja, ó, logo, tomando-se epsilon como f de x0, vem que, olha que vem que lindo, você vai ficar com, já vou abrir aqui o módulo, tá, gente? F de x menos, já coloco o meu epsilon, menor do que epsilon, tá? Então, abri o módulo aqui, abriu, e aí a aplicação de módulo, beleza, na equação. Então, f de x menos f de x0 maior do que menos epsilon, ao mesmo tempo, essa diferença é menor do que epsilon. Ora, mas isso aqui acontece se somente se, o quê? Eu vou ter aqui menos epsilon, e somando epsilon a cada um dos membros dessa inequação, eu vou ficar com menos epsilon mais epsilon menor que f de x. Por sua vez, f de x menor do que epsilon mais epsilon, 2 epsilon. E aí, por fim, acabou-se, né? Olha que delícia. Se somente se, aqui zerou. F de x, obviamente, positivo. E claro, né? F de x ele terá limitação por cima. A imagem dos xzinhos em torno de x0 terá limitação por cima. E aqui ficou como o dobro de epsilon. Uma constante qualquer aqui, beleza? Epsilon, uma constante arbitrária maior do que 0. Tem a limitação por quê? Por que tem a limitação? Porque a vizinhança em torno de x0, por xzinhos, ela tem limitação, tá? A vizinhança vai até a esquerda x0 menos delta e a direita até, no máximo, x0 mais delta. Em um intervalo aberto, nunca tomando os extremos, mas tão próximo quanto eu posso. E aí acabou, né? Olha que lindo! Maior do que 0. Pronto, você acabou de provar, preste bem atenção. Vou subir aqui, ó. Você acabou de provar que se eu pego um x0 no domínio de uma função contínua, no intervalo AB aberto, que é o seu domínio, e ao tomar uma vizinhança em torno desse x0 e calcular a imagem deste x0, esta vizinhança
ela pode ser tomada tal que todos os x'inhos que estejam próximos a x0 conservam a mesma imagem em termos de sinal. Isto é, as imagens de x'inhos em torno de x0 têm a mesma imagem que x0. Sempre existe uma vizinhança que você pode tomar nesses termos. Lema da permanência do sinal. Beleza? E aí este lema ele será preponderante para a gente provar o teorema de Bolzano e, consequentemente, com o teorema de Bolzano, usá-lo para provar o TVI. É isso, gente! Até a próxima! Maravilha! Então, gente, depois desta ilustração geométrica, dessa exposição experimental a nível de plano cartesiano deste teorema, vamos à sua demonstração, beleza? E aí, em seguida, continuamos com a prova do TVI. Delícia! Então, lembre que a consequência aqui, dada a contextualização anterior para o teorema de Bolzano, é que nossa f ela possuirá pelo menos um zero em intervalo aberto de A até B. Lembre que esse intervalo aberto de A até B, ele vem do domínio de F em que ela é contínua, só que fechado, tá? E veja, esta consequência, na verdade, ela quer dizer o que pra gente? O que ela quer dizer pra gente, tá? Colocando a simbologia matemática. Quer dizer que existe um certo C que pertença ao intervalo do domínio de F, só que aberto, ok? E aí, para que C não coincida nem com Azinho nem com Bzinho, beleza? Tal que a nossa f de C dá zero. Lembra um zero da função, beleza? Então, seu objetivo é chegar a esta conclusão, aqui na cor abóbora, tá bem? Para a demonstração que irei fazer, vamos recorrer bastante ao lema da permanência do sinal, já demonstrado anteriormente neste vídeo, e a técnica argumentativa será uma demonstração por contradição. Usaremos contradição, tá? Então, no momento, vamos supor que esse f de c seria menor do que zero. Cai na contradição, dada a nossa contextualização do teorema em termos de suas hipóteses. Depois vou supor que f de c maior do que zero também cai em contradição. Logo, no contexto do teorema, só sobra aí a possibilidade para f de c ser zero. Beleza? A imagem desse Czinho tomado no domínio de F aberto aí nos extremos. Então, para a gente pensar em termos de contradição, seguindo essa estratégia de raciocínio, algo extremamente top aqui você poderá usar, que é o fato de tomarmos o supremo num certo conjunto, tá? E aí, sempre que uma contradição aparecer, contrariando o fato de um certo valor ser supremo, a gente então consegue ir galgando aí a finalização da demonstração deste teorema. Tá bem? Então, ó, primeiramente aqui, vamos trabalhar a nossa hipótese, tá? Deixa eu pegar aqui a cor preta, tá na cor preta já? Já tá na cor preta. Então, ó, primeiro, observando que eu tenho por hipótese, eu sei que f é contínuo, isso é muito bom, beleza? E que quando eu pego os extremos do intervalo onde f é contínua e aplico f em cada um deles, eu tenho que o produto dessas imagens é negativo. Então, isso implica dizer que uma das imagens deve possuir um sinal diferente da outra. Tá? E aí, sem perda de generalidade, você pode supor que a f de A está por baixo da f de B, ou f de B está por baixo da f de A, desde que a hipótese aqui de que este produto seja negativo esteja funcionando. Beleza? Então, ó, vamos supor aqui primeiro, ó, suponha que eu tenha a seguinte situação por hipótese para estas imagens. F de A menor do que zero, zero por sua vez menor do que F de B. Beleza? E detalhe, vou tirar até o ponto aqui, ó, vírgula, sem perda de generalidade.
É interessante esse destaque, né? O sem perda de generalidade, porque se você fizesse suposição do contrário, em torno da sua hipótese de que os produtos das imagens aqui resultam em um valor negativo, fizesse f de B menor do que 0, 0 menor do que f de A, você tem uma prova totalmente análoga, tá bem? Então veja, eu tenho aqui que minha imagem por A é negativa e, em paralelo, minha imagem por B é positiva. Olha que lindo isso daqui, tá bem? Então tá cumprindo aí, estou supondo que, por hipótese, a gente sabe. Beleza? Muito bem. Agora, para você pensar em trabalhar a contradição em torno dessa f de c, ora supondo que ela fosse menor do que 0 ou maior do que 0, e aí o lema da permanência do sinal vai vir com força aqui. Antes, vamos estudar um pouco este c em questão, tá? Como declarar esse c que é um pelo menos um c que está nesse intervalo em que a f dele se anula, ok? Lembre que é no mínimo um c, tá? Você pode ter vários czinhos aí, como a gente viu na ilustração geométrica. Então, para a gente começar a pensar nesse czinho, vamos definir um conjunto que envolva o domínio de f, claramente aqui onde ela é contínua, beleza? E aí, uma vez que eu declaro esse c, eu construo esse c, e inclusive entre aí com a noção de supremo para a gente, que vai ser muito bom, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Vamos então começar a atacar uma prova por contradição. Beleza? Venha comigo. Então agora eu faço o seguinte, ó. Defina. Chamar aqui de um conjunto N. Defina N. E esse N é para fazer referência à negativa. Você vai perceber em instantes. Defina N como um conjunto de elementos tomados no domínio de F, onde F é contínua, tal que sua F é negativa em intervalo fechado saindo de A e indo a um certo xzinho fechado, coisa linda. Aqui eu vou colocar uma vírgula só por questões de expressão para este x, tá? Apesar de já estar declarado aqui anteriormente, mas só para destacar que esse x, então, ele teria que ser como aqui? Como um xzinho menor do que b, tá? Não dá para xzinho ser o próprio b, senão f seria negativa em todo o domínio de continuidade dela. O que não pode ser, porque eu sei que o produto de duas imagens dá menor do que 0. Se todas as imagens fossem negativas, o produto de imagens negativas daria maior do que 0, menos com menos aí mais, tá? Então, veja que estratégico aqui, ó. Você pegou um conjunto N de todos os xzinhos que pertencem ao intervalo onde f é contínua, de A até B. Você sabe, olha o que eu destaquei aqui em marrom, ó. Você sabe já que sua f de A é negativa. Então, vou aplicando f de um azinho mais alguém, f de um azinho mais alguém, até um x em que a imagem continua negativa. Tá? Então, quando eu defino esse conjunto N, eu estou fazendo isso para dizer, ó, eu conheço, eu sei onde estão todas as imagens dessa f partindo do valor x a até um certo x em que f é negativa. Beleza? E aí você está usando já parte da sua hipótese aqui declarada anteriormente. Destacada aqui com sublinhado marrom. Beleza? Show de bola. E aí, note o que eu posso fazer com este conjunto. Ó. O que isso nos traz aqui de consequência? Eu vou estar com o piloto preto. Logo, venha comigo. O que você pode me dizer sobre esse N, né? E aí você percebeu já porque eu usei o N maiúsculo, né? Para fazer referência negativa em termos da imagem da função. O que este N nos diz? Tá? O que eu posso perceber dele? Eu sei que ele, de fato, N, ele não é vazio. Perceba isso. Por que falar sobre isso? Porque eu quero agora começar a pensar em um valor que será declarado aqui, que vai ser nosso Czinho, e que virá como um supremo. Porque, veja, quando eu defino esse conjunto pegando as imagens negativas, eu saio das imagens negativas, passo por um valor em que f se anula e continuo nas imagens positivas. Olha a sacada, tá? Olha a sacada da construção aqui para a gente declarar nosso Czinho e experimentar depois a prova por contradição em torno da sua imagem.
Então, veja, esse conjunto, ele claramente ele é não vazio. Beleza? Porque, claro, eu tenho f's aí de certos valores do domínio de f, de certos valores do domínio de f, que são negativas. Tá? Então, tem elemento aí dentro. Tranquilo? Show de bola. Ele é não vazio. O que mais ele é? E é interessante destacar que, se você quiser argumentar ainda mais escrevendo aqui, por que ele é não vazio? Perceba que pelo menos o valor A, ó, pelo menos Azinho, pertence a esse conjunto. Tá? Vou botar de parênteses aqui para vocês verem. Pelo menos Azinho pertence a N. Tá? Claro que vai ter mais gente aqui, tá? Desde f de A até passar por todas as imagens negativas de valores do domínio da sua f, onde ela é contínua. Não tem saltos nesse intervalo AB fechado. Mas aí eu posso garantir já o fato de não ser vazia se pelo menos um cara estiver lá, tá? O conjunto não ser vazio. Pronto. O que mais eu sei desse conjunto? Também sei que, além de não ser vazio, e, observa agora, ó, logo, N não é vazio, e este N também é um conjunto que está contido em qual conjunto? Exatamente no domínio da sua F. Olha que top! E aí, veja, se N é um conjunto não vazio, se N está contido no domínio de continuidade de F, isso quer dizer o quê? É não vazio, está contido no domínio de continuidade de F, que é um conjunto compacto, fechado à esquerda e à direita. O que isso nos diz? Portanto, N, esse conjunto, N, ele tem supremo. Olha que lindo! Portanto, existe sup de N. Show de bola? Aí você agora, veja, escolha um valor para definir. Escolha um valor para definir quem seria este sup de N. Assim, ó. Assim. Olha que lindo. Já tem letrinha Azinho lá dentro, letrinha Bzinho, né? Pronto, vamos usar o Czinho agora, olha. Assim, podemos escrever que sup de N é igual a um certo C. E aí, veja, você está escolhendo arbitrariamente uma letrinha para definir como o supremo desse conjunto. Vou colocar ainda assim, né? Com Czinho, com seu Czinho pertencente a N. Ponto aqui agora. Ó. E raciocina comigo. A ideia de projetar esse conjunto é: eu estou saindo da hipótese por imagens negativas. Beleza? Show de bola. O conjunto não é vazio. Ele está contido no domínio de continuidade de F. Portanto, por definição, existe o sup dele. Então, existirá um valor que é a menor cota superior desse conjunto, N, definição desse conjunto. Beleza? O que é lindo aqui, ainda também trazer à tona, é que vocês percebam o raciocínio lógico dedutivo da estrutura textual que estamos montando, estamos configurando. Porque na hora que esse sup aqui nosso, Czinho já apareceu, beleza, na hora que esse sup nosso aqui começar a ser utilizado em outros momentos, e a gente cair em contradição em termos da imagem desse Czinho, nossa, a gente vai conseguir por contradição, chega lá f de C como sendo zero. Beleza? Ou seja, Czinho aqui como nosso sup de N, o que é que isso nos traz como consequência? O que é que isso traz aqui para a gente dentro do conjunto N como relação entre esse Czinho e como está estruturado o nosso conjunto N? Vem aqui para baixo, o que você pode escrever. Portanto, note que seu Azinho, que inicia o conjunto N, ele é menor ou igual a esse Czinho. Tá? Porque quando você declarou sup de N como esse Czinho, o que você pode, até aqui, neste momento, dizer é que ocorre esta situação. Porque o Azinho ele pode coincidir com o Czinho. Lembre-se que se seu conjunto N aqui tiver só imagem negativa,
em Azinho, este é o caso, tá? A gente sabe, a gente já consegue estimar que tem muito mais caras aí com imagem negativa, mas é uma questão de provar, né? Não é só estimar, ok? Então você sabe disso. Agora, uma vez que você queira verificar se esse C é um sup de N estritamente falando, tá? E aí nesse conjunto tem mais elementos, então você teria que buscar provar que A é estritamente menor do que C, tá? E não menor ou igual, tá? Aí veio comigo, então daí, o que você vai fazer? Daí, provemos que nosso Azinho ele seria estritamente menor do que Czinho. Porque aí, na hora que você pegar o sup de N, você tem ele claramente apenas como Czinho. O que nos argumentos que virão em breve, para a demonstração por contradição da consequência do teorema de Bolzano, vai nos ajudar bastante. Então, e dá para você provar aqui sem muito problema, tá? E agora eu vou usar o lema da conservação do sinal, por exemplo, tá? Venha comigo, ó. Aí, observe, dado, como você tem por hipótese, dado que sua f de A é menor do que zero, o que isso implica? O que isso nos traz? Como consequência, eu vou colocar 2 pontos agora e todo mundo tem que lembrar do lema da conservação do sinal. Então, dado que, 2 pontos, se f de A é menor do que zero, isso é por hipótese, conclusão, isto implica que existe um delta maior do que zero, delicioso, tal que f de x, tomado numa vizinhança do Azinho, permanecerá também menor do que zero. Vou colocar aqui, ó, antes de finalizar essa escrita, inclusive a lembrança do que nos permite gerar esta implicação, tá? Lema da conservação do sinal aqui na cor verde, explicando o porquê desta implicação. Então, se eu pegar uma vizinhança por delta em torno do Azinho, no domínio de F, eu vou vamos manter o mesmo sinal desta imagem para xzinhos no entorno de Azinho aqui. Tá? Agora, onde é que está xzinho aqui? Vamos definir a vizinhança em torno de xzinho, né? Como a gente fez lá no lema da conservação do sinal. Isso ocorre como para todo xzinho. Aqui nesse caso, qual seria nossa vizinhança? Xzinho pertencente a quem? Tem que sair de A, porque A é quem abre o domínio de F contínua, então eu não consigo pegar uma vizinhança de Azinho à esquerda, eu tenho que sair dele, tá? Incluindo-o. E um valorzinho que esteja um pouco acima dele. Então, por exemplo aqui, um A mais um certo delta. E fecho intervalo aberto. Olha que cenário simples de entender, tá? E como se encaixa. Então, você pegou uma vizinhança em torno de Azinho, é uma vizinhança que estará à direita de Azinho. À esquerda não dá, porque lembre que F começa contínua em A, beleza? Então, para todo xzinho que está nesta vizinhança. E o que isso nos dá como resultado? Logo, venha comigo. Ó. O que vai acontecer aqui? Eu sei que meu Azinho, ele é menor do que o Azinho mais delta, que foi a sua vizinhança tomada à direita, pelo lema da conservação do sinal, tá? Se a imagem aqui é negativa, a imagem de xzinhos próximos a A também permanece negativa, lema da conservação do sinal. Se fosse positiva, também permaneceria positiva aqui, mais à direita. E aí, como o xzinho está nesse intervalo, tá? É fácil aqui também notar, muito simples raciocinar, tá, gente? Pensa simples. Meu Azinho ele é menor do que um Azinho mais um certo delta, que é maior do que zero. Beleza? Só que você sabia anteriormente, pelo sup de N Czinho, que Czinho é maior ou igual que Azinho. Ora, mas se Azinho ele é estritamente menor do que Azinho mais um certo delta, dado o intervalo aqui pelo lema da conservação do sinal, então, por transitividade aqui, eu tenho que este carinha, A mais um certo delta, ele tem que ser menor ou igual que Czinho. Porque, veja, se Czinho é o sup de N, ele é a menor das cotas superiores. Então, se eu estou com um Azinho que inicia um intervalo onde F é contínua e aumenta um pouquinho, não pode superar nossa cota superior, que é o supremo. Porque se superasse, o A mais delta superasse Czinho, então Czinho não poderia ser, de fato, sup como aqui pudemos definir anteriormente. Beleza? Então, ó, Azinho somou alguém a Alzinho, somou alguém a Azinho, ficou maior do que Azinho, só que C é sup, então
eu tenho, na pior hipótese, tá? Que o Azinho mais delta ele coincidiria com o Czinho. Tá bem? Então, Azinho mais delta menor ou igual que o Czinho. Mas isso implica em quê, gente? Isso aqui é um se, somente se. O que está acontecendo que eu estou vendo aqui? Azinho menor que Czinho. Então, você acabou de garantir, usando o lema da conservação do sinal, que realmente seu C é o sup de N estritamente falando. E por que tivemos que fazer isso? Para evitar lacunas quando agora eu começar a prova por contradição para a consequência, para a tese do teorema de Bolzano, tá? Eu tenho ele estritamente, não tem como confundi-lo com o início do intervalo onde f é contínua, que é o Azinho, tá? Então, você vai facilitar muito seus cálculos agora. E dá para você provar isso sem muita dificuldade, sempre que tiver uma situação que você tem um certo sup definido e você quer defini-lo de fato como um sup estritamente falando, busque argumentos que garantam que ele realmente é sup estritamente falando, tá? Show de bola? Então, delícia! Agora você vai para a contradição. Então, aqui, vou chamar de 1 primeiramente, tá? 1. Tenho todo o preâmbulo já montado, usei hipótese, usei lema da conservação do sinal para garantir meu sup em Czinho. E está começando a ver qual é a estrutura, né? Estou saindo das imagens negativas, vou atingir até um valor em que f se anula e depois vou para a parte positiva, usando nossa hipótese linda lá atrás. Então, vê. Por 1, o que é que eu vou fazer? Suponha que f de Czinho seria nulo. Veja o que está fazendo. Está fazendo por contradição a suposição de que este Czinho, que está dentro do conjunto N, que é um conjunto contido onde f é contínua, ou seja, eu tenho um Czinho pertencente ao conjunto que é o domínio da minha f, sendo contínua. E eu não vou pegar nem o Azinho, porque eu já acabei de provar que Czinho ele é maior do que A. E eu também não vou pegar Bzinho para C, porque eu sei que na definição do conjunto N, todos os valores lá dentro de N eles são menores do que Bzinho. Então já tem o Czinho encaixado no domínio de F, tá? Sem poder ser o Azinho e sem poder ser o Bzinho, logo ele está num conjunto com intervalo aberto nos extremos. Olha como tá top isso daqui, tá? Aí você pegou. Primeira parte da prova por contradição. Suponha que a f em Czinho ela é negativa. Show de bola? Show de bola. Agora, eu vou trabalhar em cima dos argumentos que estão acima, já que estruturados, e vamos utilizar em alguns outros momentos, de novo, o lema da conservação do sinal. Beleza? Então, veja só. Na hora que você supôs que f de c é menor do que zero, por contradição, o que é que isso nos dá como resultado? Coloque ponto, mas... O que é que nós sabemos? Sabemos que... O que sabemos? O que eu acabei de falar, inclusive, sobre Czinho. Eu sei que Czinho, ele é menor do que Bzinho, tá? Czinho é um cara que está no conjunto que é N lá em cima, tá? E o conjunto N lá em cima, ele não coincide com Bzinho nunca. E você provou acima que Czinho também é maior do que A, beleza? Então você sabe disso. E no que isso te ajuda? Vírgula. Então, agora eu vou pegar o lema da conservação do sinal e o intervalo para o qual vou definir x, usando o lema da conservação do sinal, nos ajudará a entender por que eu escrevo C menor do que B, tá? Caso não escrevesse isso daqui, poderia gerar dúvida e o cara falar, mas para isso você escrever, o C teria que ser menor do que B. Sim, mas eu já sei que ele é menor do que B, uma vez que aqui acima a gente viu onde é que Czinho está inserido, tá? No conjunto N. Bom, o que é que isso implica? Então, olha que show de bola. Existe delta, lindamente, que é maior do que zero. Show de bola. Tal que minha f de x, ela é menor do que zero. O que está acontecendo aqui, ó, de novo, cor verde para vocês. Esse, então, vem do lema da conservação do sinal. Voltou cor preta. Então, se f de Czinho é menor do que zero, pronto. Existe uma vizinhança em torno de Czinho, por delta, positivo, em que todos os xzinhos
próximos a Czinho nessa vizinhança têm imagem com o mesmo sinal que ele. Top? Beleza? Lembre que essa vizinhança em torno de xzinho, para o seu Czinho, tá? Por delta seria um C menos delta, um C mais delta. Eu tenho um xzinho nesse intervalo, vou escrever isso já já. E lembre que a ideia, então, que você teria um x menos c em módulo menor do que delta. Menor do que delta. Um x menos c em módulo menor do que delta. Tá? Que esse teria o x maior que o c menos delta e, ao mesmo tempo, menor do que o c mais delta. Beleza? Então, basta colocar aqui o existe delta maior do que zero. Você está entendendo lá do lema da conservação do sinal. Isso para todo x como? Ó, onde é que está o intervalo para o nosso x? Para todo x que pertence a quem? O intervalo delicioso, né? C menos delta, está pegando a vizinhança em torno de Czinho. C mais delta. X está nesse intervalo. Só que esse intervalo, ele está dentro de onde? Do intervalo onde f é contínua. Porque lembre que o Czinho ele vem do conjunto N, que é um conjunto contido no conjunto fechado de A até B. Então, essa vizinhança ela é tomada aqui para x e não só escrita assim. Você coloca também que isso na interseção com o intervalo AB deve, de fato, estar posto. Porque se você não põe essa interseção a partir do intervalo AB, você estaria não explicando, claramente, aqui sendo bem objetivo, que essa vizinhança está contida no intervalo ABzinho, tá? Que vai de A até Bzinho fechado. Então, você coloca esse acréscimo de escrita para a vizinhança de x. A vizinhança é essa, C menos delta, C mais delta. Como ela está contida nesse intervalo, vai de A até B, então, tranquilo, vai ficar só ela. Só que você põe a interseção com o intervalo de f é contínua para destacar claramente onde está a vizinhança. Beleza? E aí, detalhe. Olha que lindo isso, gente. Quando você escreveu aqui que C é menor do que B, você está garantindo, você já está garantindo que você não tem como, na interseção, ter o extremo, por exemplo, C mais delta, coincidindo com Bzinho. Porque lembra que seu delta ele é pequeno. É uma vizinhança de tamanho pequeno em torno de Czinho, tá? Sem atingir os extremos aí. E também não teria como coincidir, porque aqui é intervalo aberto, C mais delta, e aqui Bzinho ele é fechado, tá? Então, não teria como, de fato, coincidir. Mas a gente destaca isso também para reforçar a escrita e ser formal, né? Criar formalismos. O que é adequado para não gerar nenhuma dúvida. E fica delicioso. Aí o que acontece? Quando você fez isso, consequência. Assim, interprete essa vizinhança agora de x, onde você supôs f de c menor do que zero. Interprete essa vizinhança de x e veja o que acontece em termos de contradição. Olha o que eu vou fazer. Vou abrir aqui a reta real. Tá aqui bonitinha. Vou separar lá nosso intervalo, ó, de A até B. Delicioso. Vou colocar um Czinho aqui, ele está em qualquer lugar. Lembre que Czinho pertence ao conjunto N, que vai de Azinho até um certo X, onde F é negativo. Vou colocar aqui nosso Czinho. Tá aqui bonito. Show de bola. E onde está a vizinhança em torno de Czinho? Ah, eu vou ter aqui um C menos delta e aqui um C mais delta. Vou colocar aqui, ó. C menos delta e aqui um C mais delta. E dentro desse intervalo eu tenho todos os xzinhos que mantêm o mesmo sinal da sua imagem com respeito à imagem da f de c. Lema da conservação de sinal. Show de bola? Show de bola. Veja que interseção desse intervalo com o intervalo que vai de A até B é exatamente esse intervalo que está aqui rachurado. Rachurado. Tranquilo? Pronto. Se isso aconteceu para o ponto 1, interpretando geometricamente o que está escrito aqui no ponto 1, quando eu supus f de c menor do que zero, eu tenho como consequência o que exatamente? Ora, isso aqui nos diz, a interpretação geométrica, bem como a suposição feita aqui em cima, ó, nos diz que o sup, olha agora, o sup do seu conjunto N, tá? Onde C participa, e ele é o sup, tá? Agora, anteriormente, você viu claramente por definição, conforme usamos a linha de raciocínio, que o sup de N é C. Só que observando como ficou o seu conjunto em termos de N, você está vendo que o sup de N, nesse caso, estaria batendo onde? Em C mais delta.
Na hora que você usou a suposição de f de c ser menor do que zero e trabalhou o lema da conservação do sinal até ver a vizinhança em torno de x, onde se conserva o sinal para f de x, sendo f de c menor do que zero, logo f de x menor do que zero, você tem que ser o conjunto n não terá o supremo mais em C. Porque, veja, seu conjunto N, ele sai aqui, ó. Observa lá como ele estava definido. Vamos lembrar aqui, deixa eu pegar a cor abóbora. Ele sai aqui de A, lembre-se disso, e vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. E C, sendo sup, ele pararia aqui. Seu conjunto N pararia nessa setinha de cor laranja. Mas quando você supõe que f de C é menor do que zero e usa argumentativamente o lema da conservação do sinal, esse conjunto N seu ele é expandido e ele vai parar no intervalo aberto em C mais delta. Quem é a menor das cotas superiores, saindo de A, meu conjunto N, indo até C mais delta aberto, lembre que a menor cota superior ela pode estar no extremo que tem intervalo fechado ou no extremo que tem intervalo aberto. Beleza? Então você fez com que N que saía de A e ia até Czinho, que era o sup, portanto, agora tivesse o sup batendo em C mais delta. Ou seja, você caiu em uma contradição. Vou usar aquela setinha para enxugar aqui a escrita, a gente não gastar muito tempo e o vídeo ficar muito longo. Você tem uma contradição aqui, vou usar aquele símbolo comum na matemática, o pessoal gosta de usar muito, para indicar uma contradição, né? São setinhas indo e vindo com uma barra vertical que mostra o choque aí dessas setinhas, tá? Então você caiu numa contradição. Isto é, supor que f de c é menor do que zero fez com que o sup outrora já definido corretamente agora passasse a ser c mais delta, só que o sup de n não é c mais delta, tá? Aqui já seria um cara maior do que c, então contradição. Beleza? Agora o que acontece se eu supor, vamos para 2, ó. Deixa eu baixar aqui mais minha tela. 2. O que acontece se eu supor, vamos lá, suponha que agora f de c, a imagem de c fosse maior do que zero, tá? Você já é mais fácil ver a contradição aqui agora com força mesmo. Por quê? Você sabe que c é o sup de um conjunto que tem imagens negativas. Mas veja, o fato de ser sup do conjunto implica dizer que ele pode pertencer ao conjunto ou não. Lembre que o sup ele pode estar no extremo com intervalo fechado ou aberto. Agora, essa suposição é mais fácil de você provar por quê? Porque já começa a desconfigurar caso C pertencesse ao conjunto N ipsis literis, né? Não como um intervalo aberto, mas sim fechado. Já começa a criar uma contradição aqui porque as imagens lá no seu conjunto N elas são negativas, tá? Você saiu da parte negativa, da faixa negativa, f de A menor do que zero, até chegar à faixa positiva, lá com o extremo f de B sendo maior do que zero. Tá bem? Mas vamos lá. Então, supondo que f de C agora ele é maior do que zero, o que é que vai acontecer? De novo, né? De novo. Logo, vamos usar aqui o lema da conservação do sinal. Não vou escrever que C é maior do que A e menor do que B, ou C maior do que A, ou simplesmente C menor do que B. Já está escrito antes, tá? Então, a gente evita repetir. Logo, eu sei o seguinte, eu sei que existe um delta maior do que zero, delicioso, tal que f de x é maior do que zero. Lema da conservação do sinal, tá? Isso para todo x, colocar o x na mesma caligrafia aqui, ó, para todo x que está em qual vizinhança? De novo, eu estou pegando uma vizinhança em torno de Czinho. O lema da conservação do sinal nos diz que a imagem de um cara num domínio de uma função contínua, nesse domínio específico de continuidade, se ele for positivo, para xzinhos próximos a ele, eu tenho o mesmo sinal. Tá? Então, f de xzinho maior do que zero. Vou colocar de novo aqui, antes de fechar lá um intervalo, onde x varia na sua vizinhança, a lembrança, tá, gente? Ó, lema da conservação do sinal. E aí, se você tem a prova desse lema antes, olha como fica tudo claro, tá, gente? Para você, argumentativamente, de forma válida, mostrar que supor ora f de c negativo ou f de c positivo cai em contradição, tá? Para a consequência do teorema de Bolzano. Então, ó, x aqui está em qual intervalo? De novo, né?
uma vizinhança em torno de Czinho, deliciosamente, fechou bonito. Interseção com quem? Interseção, vou colocar um pouco do lado aqui, ó. Lembra que essa vizinhança ela é tomada a partir do domínio de continuidade da sua função. Então, interseção com AB. É óbvio que nenhum dos extremos aqui, C menos delta ou C mais delta, vai coincidir com A ou com B aqui, tá? Dado o fato de que eu tenho um intervalo aberto, por um lado e por outro fechado. E o destaque aqui para essa interseção é porque eu estou pegando a vizinhança dentro do domínio de continuidade de F, tá? Então, é um cara aí que tem interseção com esse domínio. Então, ponto, fechou, tá? Agora, o que que isso implica? Você chegou aqui, está supondo f de C maior do que zero, então uma vizinhança em torno de Czinho por xzinhos, as imagens desses xzinhos também mesmo sinal. Show de bola? Agora, interprete isso geometricamente para enxergar onde ficou o seu absurdo. Então venha comigo. Ó. Reta real deliciosa. Marque lá seu domínio de continuidade para a sua F. Marque lá seu Czinho, delicioso. Sua vizinhança, ó. Sua vizinhança, beleza? Onde você tomou xzinhos nesse intervalo em torno de C. Que manteve o mesmo sinal, supondo agora f de C maior do que zero, tá? Pronto. Se eu tenho f de C maior do que zero e este intervalo todinho tem f de x maior do que zero, o que isso implica, pessoal? Esse intervalo destacado aqui, rachurado, ele indica o que pra gente? Que todo mundo aqui tem f positiva. Olhe isso. F aqui é positiva. Por que eu posso garantir isso? Lema da conservação do sinal. Supondo que f de C é maior do que zero, eu sei que f aplicado a Czinho aqui vai dar uma imagem lá para o eixo y a partir de um ponto localizado na curva da função positiva. F positiva em C. E na vizinhança de C, xzinhos tomados na vizinhança de C menos delta até C mais delta, todas as suas imagens também são positivas. Então, f nesse intervalo é positiva. Logo eu pergunto, no intervalo de C menos delta a C mais delta, eu tenho elementos do conjunto N? Não. Porque o conjunto N é formado por imagens negativas, que saem lá do seu Azinho e vão até o sup que está em C. Então, o meu conjunto N saindo aqui de A, ele sai com valores em que F é negativa. Só que nesse caso agora, quando você supôs que f de C é maior do que zero, você consegue só ir até onde? Você consegue só ir até aqui, nessa setinha roxa. Ó. Seu conjunto N, ele estará indo somente até esta setinha roxa. Observe isso. Tá? Porque dentro do intervalo que está aqui destacado, repito, de C menos delta até C mais delta, supondo f de C positiva, usando o lema da conservação do sinal, essa vizinhança todinha tem f positiva. Depois dela, depois de C mais delta até chegar em Bzinho, eu não posso garantir nada, tá? Eu posso ter um trecho aí em que f volte a ser negativa ou permaneça positiva. Eu sei que até chegar em f de B eu vou ter caras em que f é positiva. Né? Lembro lá da nossa hipótese inicial. F de A menor do que zero, ao mesmo tempo zero menor do que f de B. O fato é que eu não posso pegar n depois de C mais delta. Porque o sup de n é C. Olha que top. Beleza? Lá por nossa construção inicial da demonstração. Tá? Então, nesse contexto agora, meu n ele fica saindo de Azinho e vai até o quanto eu puder me aproximar de C menos delta. Porque aí eu teria como garantir imagens aqui negativas usando a definição de n. Mas eu não posso cair mais nesse intervalo agora, supondo f de C maior do que zero. O que isso nos diz, pessoal? Olha que lindo! E eu quero que vocês percebam, eu estou explicando bem devagar e repetindo alguns pontos para ver como a construção lógica ela é um tanto que simples, mas ao mesmo tempo genial, tá? E é uma demonstração que não é tão rápida também aqui. Existem algumas construções anteriores e tal, mas que não é nada assim complicado demais, tá bem? Eu li algumas vezes, reli, consegui conceber o entendimento e demonstrar sem maiores problemas. Então, ó, você vai concluir aqui o seguinte. A interpretação geométrica do que está escrito aqui em 2, supondo f de C maior do que zero, por contradição, eu caio realmente numa contradição. Qual é essa contradição?
aqui eu fico com o sup de n batendo como C menos delta. Opa, isso gerou contradição, tá? Símbolo para contradição, tá? Barra vertical, setinha vindo, setinha voltando. Muitos sabem deixar disso, tá? Para não escrever mais tanto texto aqui e o vídeo ficar mais longo. Contradição. Porque você sabe que o sup de n ele é C e não C menos delta. Beleza? Logo, se você caiu em contradição a partir da construção do sup de n, quando supôs que f de c é menor do que zero, bem como quando supôs que f de c maior do que zero, caiu em contradição nas duas. Portanto, por 1 e 2, vírgula, só nos resta dizer, olhe a linha de raciocínio, dizer o quê? Dizer que nosso f de c, ele é zero. E você encerrou a demonstração. Ou seja, você tem um caso em que o sup de n é um c que está no conjunto por um intervalo aberto. E é o supremo dele. Como eu já comentei antes, o supremo no conjunto ele pode estar naquele conjunto, de fato, com intervalo fechado naquele extremo, ou com intervalo aberto naquele extremo, e é a menor das cotas superiores. Show de bola! Então, veja, por 1, supor que f de c é menor do que zero, contradição. Supor que f de c é maior do que zero, usando o lema da conservação do sinal, em 2, contradição. Então, se supor que ele é positivo ou negativo, nos leva à contradição, usando as hipóteses, a construção anterior da demonstração desse teorema, só nos resta dizer o quê? Que no fundo, então, f de c tem que ser zero. Porque, ora, o f é uma função contínua no intervalo AB fechado. C está lá dentro. Ela é contínua, não tem saltos. Toda vez que eu aplico f em um certo valor no seu domínio, tem que ser ou maior do que zero, ou menor do que zero, ou o próprio zero. Olhe isso! Então, tá aí provado o teorema de Bolzano. Forte abraço! E agora, aprecie a demonstração do TVI usando este teorema do Bernard-Bolzano. Então, o que você faz aqui agora? Lembre que eu vou usar aquela ferramenta lá. Algo aqui na minha hipótese é muito bom. A gente vai usar isso forte. Que é este dado que veio lá para a gente. Ó. Lembre que por hipótese, f contínua no intervalo AB fechado, beleza. E considerando que exista um M entre f de A e f de B, estava lá como hipótese, então vamos concluir nossa tese. Vai existir pelo menos um C no intervalo AB aberto, tá ok? F de C é este M. Então, essa desigualdade aqui, tá? Esse conjunto de inequação, f de A menor do que M, e ao mesmo tempo M menor do que f de B, dá para a gente mexer aqui deliciosamente e conseguir chegar na nossa tese. E, repito, uma vez que eu vou usar o recurso do teorema de Bolzano, mexer com esse f de A, com esse f de B, de alguma maneira que a gente consiga, não por eles, né? Mas por uma função auxiliar que a gente defina, olha aí, chegar a imagens que têm produto negativo pelo teorema de Bolzano, imagens em uma função contínua, num certo domínio, intervalo fechado, que tem produto negativo, lá Bolzano diz o quê? Vai existir pelo menos um C lá no intervalo domínio da função aberto, que é um zero da função. E aí isso vai nos ajudar a chegar na tese do TVI aqui deliciosamente. Veja comigo. Então o que você faz agora? Ó? Vamos voltar aqui a cor marrom. Defina, por exemplo, aqui, uma função h, beleza? Uma funçãozinha aqui deliciosa h, também contínua. Então não estou fugindo em nenhum momento da hipótese, observe isso, tá? Pegando a função h, contínua no intervalo AB, colocar aqui bonitinho, ó, contínua. Tal que, vamos definir ela aqui agora. Tal que, dois pontos, minha h de x seja exatamente minha f, observe isso, então mantendo aí o domínio bonitinho da nossa f, em torno da nossa h, eu não modifico
o fato de f ter domínio no intervalo fechado AB e em R, sendo contínua, tá? Olha que lindo isso. Então, se eu pego essa H e defino dessa mesma maneira, observe a sacada, ó. F de x menos o mzinho que está ali, ó, da nossa hipótese. Perceba que o fato de pegar f contínua e subtrair com uma constante, isso não muda o fato de continuarmos tendo uma função contínua. Uma função contínua, somada ou subtraída com uma constante, nos dá também o resultado de função contínua. Então, essa H, quando eu falei que ela era contínua aqui, escrevi dessa maneira, eu continuei mantendo o fato de H ser contínua, ok? E na mesma estruturazinha da F. Agora você vai se perguntar, por que essa ideia, Antônio Márcio, de colocar H como F menos M? Porque quando eu olhei para esse dado da hipótese, aqui destacado na nuvem azul, esse M eu posso transitá-lo, né? Eu posso em cada membro aqui, ó, em cada membro da desigualdade, subtrair M, né? Subtrair o M, vou ficar com F de A menos M, menor do que zero. Subtraindo M aqui na parte intermediária vai ficar zero, evidente, já falei. E F de B menos M vai ficar maior do que zero. Então, eu consigo mexer em F de um carinha, F de um carinha, que terá sinais diferentes. Olhe Bolzano vindo aí como ferramenta top para provar o TVI, nos ajudar a provar o TVI, tá? Um recurso anterior, provando agora o que queremos. Beleza? Então, bora avançar. Uma vez definida nossa H desta maneira, logo, venha comigo. O que acontece? O que acontece quando você viu H dessa maneira? Logo, veja que se você fizer H de A, perceba que eu posso fazer isso, ou porque olha o domínio da H, é o mesmo da F, então eu mantive a mesma estrutura da nossa hipótese, tá bem? Então, H de A fica como? F de A, que também tem resultado, menos M. Só que quem é F de A menos M é um cara que vai ser negativo por hipótese. Nuvem azul aqui em cima. Ok? E se você fizer agora H de B, seu F de B menos M ficará como? Maior do que zero. Também graças à sua hipótese aqui em cima, nuvem azul. O que você acabou de perceber, meus nobres? O que percebemos? Ó, daí, olha isso. Daí, H de A vezes H de B é menor do que zero. Opa! É menor do que zero. Um é negativo, outro positivo. Sinais opostos, multipliquei essas imagens, dá menor do que zero. O que significa? Eu sei que H é contínua, porque ela foi definida de uma forma que pegou função f contínua e só subtraiu com a constante e continuou tendo a estrutura toda contínua. Tá? E aí, meus amados, esse cara é menor do que zero. E H sendo contínua, vai implicar em que? Venha comigo. Temos que olha agora, pelo teorema de Bolzano, não é Bolzano-Weierstrass, tá? É só o Bolzano aqui, como eu mostrei lá embaixo para vocês. Bernardo Bolzano, esse póstumo italiano, tá? Temos que, pelo teorema de Bolzano, olhe que delícia, existe um C pertencente ao domínio de H aberto, beleza, tal que a minha H de C aqui vai zerar, beleza? Daí você vai se perguntar, pronto, e o que isso me ajuda agora para chegar à tese do TVI coerentemente, de forma tão bela, tão bem construída aqui? Acabou-se, né, gente? É só lembrar como sua H foi definida. Olhe isso! Com toda a estrutura da F, mantendo continuidade. Lindo, ok? Com isso, ó, portanto, dado que sua H de x é f de x menos m, então, dois pontos,
H de C será igual a F de C menos M, se somente se 0 é igual sua F de C menos M. Mas isso ocorre se e somente se o que, pessoal? O que? F de C é exatamente o seu M. Olhe que top, gente. Quando eu fui olhar para o nosso material, reler o conteúdo, conforme disso me passou a tarefa, mesmo naquele encaminhamento que o professor vinha fazendo em sala, lindo também de demonstrar, por contradição, eu lembrei em minhas leituras, e buscando aqui minhas leituras, e encontrei, claro, né, esse teorema lindo que vem antes do TVI em análise. E aí, uma vez usando ele, teorema de Bolzano, olha como a gente consegue chegar à nossa tese maravilhosamente, gente, tá? E veja, a principal sacada aqui, uma vez que você conhece Bolzano, para provar o teorema de valor intermediário, é definir uma função h. Observe ela aqui, vou pegar a cor roxa, tá? Uma função h com a mesma estrutura de continuidade da sua f, porque você tem isso por hipótese, sua f é contínua, então você define um h com a mesma estrutura de domínio de continuidade que a minha f, acabou, tá? Eu não deixei de ter continuidade em nenhum momento. E aí, quando eu defino, explicito domínio contra domínio de h, afirmando que ela é contínua, ora, tomando tal estrutura de f, então h vai ter que estar relacionada com f. E como é que eu poderia relacionar h com f? De muitas maneiras, tá? De modo a deixá-la contínua, uma função f contínua, por hipótese, somada ou subtraída com uma constante, ela continua sendo contínua, ok? E aí sua estratégia é ou acrescentar ou subtrair algo na sua hipótese, a essa h que você estrutura, que é nela que você vai aplicar Bolzano, tá? E aí, feito isso, você, após aplicar Bolzano, tem um resultado em H, mas como H está amarrada com F, volta, substitui o resultado lá, em sua H amarrada com F, e chega em sua conclusão. Olha que lindo, gente. Olha que lindo isso. Ok? E é isso, gente. Forte abraço!